Olá, meus queridos. Então, dando continuidade às nossas aulas de história, hoje a gente vai ver um dos momentos mais importantes da nossa história ocidental mais recente, que é a Revolução Francesa. Por quê? Principalmente porque a Revolução Francesa irá fundamentar alguns conceitos sociais, políticos, que nos norteiam até os dias atuais. Muita coisa a gente ainda vai ver que a gente traz então desse período. A França vai se tornar há um termo que às vezes a gente utiliza, que a França nesse período da Revolução vai ser um grande laboratório social, assim como Atenas foi um grande laboratório social na antiguidade, passando, lembrando das nossas aulas de Atenas. Atenas, antes de virar a democracia ateniense, ela passou por diversos outros modos de governo. Isso foi importante ali para o amadurecimento político da cidade. E a mesma coisa vai acontecer com a França. A gente vai ver aqui, durante a Revolução Francesa, vão ser diversos regimes, diversas tentativas de como a gente vai organizar. E nisso vai ter, então, um grande amadurecimento em alguns aspectos, obviamente a um custo histórico, mas isso aí é algo atualmente irrelevante. Né? Não nos faz muita diferença se há, né, há cerca de 200 anos morreu muita gente ou não. O que a gente pega agora é muito dessas coisas já prontas. E não que não tenha sido, a gente não reconheça os horrores da Revolução, mas para a matéria final, principalmente, né, pensando ali em república, em algumas representações políticas, alguns conceitos políticos fundados, a gente não olha muito para o desenvolvimento, a gente só vê ali para o material que foi forjado. Então vamos entender um pouquinho do que foi a Revolução Francesa. A gente viu nas aulas anteriores ali sobre o Antigo Regime que a França tinha um absolutismo tremendo. Ali na casa com os Bourbons, a gente viu ali o Luís XIV, né, o Rei Sol. E aqui, nesse quadro, a gente vai ter o trineto dele, o Luís XVI. E ele é trineto, só que entre o Luís XIV e o Luís XVI tem só o Luís XV. O Luís XIV passou para o Luís XV, que era bisneto dele. O Luís XV passou para o Luís XVI, que era neto. Então, tem todo este pulo. Então, olhem só. E, mais uma vez, a gente recorda que a França era aquele absolutismo tremendo e tudo mais. E esse é o nosso contexto atual. Luís XVI, então, era um rei absolutista. Ele estava neste regime. Bem, então vamos ver algumas coisas que vão, né? Se vamos ter uma revolução, a gente tem que entender por que ela vai acontecer. Então, assim, muitas vezes não é só vamos fazer uma revolução e o povo vai lá, pega as armas e faz a revolução. Não, há antecedentes, e esses antecedentes que a gente vai ter que dar uma olhadinha. Um deles, obviamente, é o absolutismo francês. O absolutismo francês, ele, além de criar uma nobreza muito separada do restante da população, tinha todo aquele controle, aquela centralização no poder do rei. Então, não só o povo, mas o país inteiro, o reino inteiro, estava à mercê da boa vontade do rei. A gente vai ter o quê? A França e a Inglaterra sempre vão lutar muito ali pelo poder, pela hegemonia ali da Europa. E a gente vai ter a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que vai ser a primeira guerra independentista que a gente vai ter nas Américas. Então, os Estados Unidos contra a Inglaterra, e a França usa isso, né, ajuda os Estados Unidos, visando realmente provocar um abalo político na Inglaterra, o que consegue. A Inglaterra vai perder uma grande colônia, uma colônia muito importante ali na América. Então, isso obviamente para a França vai ter um custo. Obviamente que a França os franceses em geral não vão entender direito por que eles estão indo para a guerra, e também vai ter um custo econômico. Eles estão mandando tropas para o outro lado do oceano, tem que atravessar todo o oceano Atlântico. Vai ter o azar também de ser uma época de más colheitas. E por seca, né? Acontece uma seca, o clima ali durante um tempo fica ruim, não tem más colheitas, e essas colheitas ruins vão provocar fome. Então a gente vai ter uma crise financeira e uma crise humana na França. Então a gente vai ter vai ser esse o nosso panorama que vai instigar
a Revolução Francesa. Porém, vamos com calma. A sociedade francesa era dividida entre 3 estados, que eles eram chamados. O primeiro estado era o clero, então a igreja, né? O segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, então, o que sobrou, o povo. E o povo representava cerca de 98% da população francesa. Então a gente vê que não era muito balanceada essa divisão. O clero e a nobreza representavam muito pouco juntos. Né? E obviamente que o único que pagava imposto era o povo. A nobreza não pagava imposto, muito menos a igreja. Então isso vai. Então, no momento ainda de crise financeira, uma crise humanitária no sentido de fome, de diversas outras crises, né, doenças e tudo mais. Então a gente imagina como que o povo já vai se sentindo. Só que ainda não teve revolução. O que vai acontecer é o quê? Primeiro aqui, olhem só, essa gravura representando os 3 estados e o povo os carregando nas costas, os 3 estados. Então, ali, o povo carregando a igreja e a nobreza nas costas. Bem, o rei, então, vai ver aquela crise econômica e vai convocar os Estados Gerais. Os Estados Gerais, então, eram uma assembleia onde a população era, desculpa, era convocada para discutir assuntos para ver o que vai fazer. Obviamente que o rei tinha a última palavra. Só que a gente viu ali que tem uma grande, né, a população, o povo é o maior estado. E aí, para dar uma balanceada nisso, existiam os deputados mais ou menos através da quantidade populacional, através dos censos. Então, obviamente que a gente vai ter muito mais deputado para o terceiro estado. Bacana. Então, isso quer dizer que o povo mandava, né? Óbvio que não. Qual que foi o artifício utilizado para o povo se sentir representado, para não ter mais deputados, mas continuar sem poder? Porque o voto era por estado, não por deputado. Então, fechava o estado todo. O estado do povo votava que é contra ou a favor de tal medida. O estado da nobreza votava que era contra ou a favor de tal medida. Só que, em geral, a nobreza e o clero andavam juntos. E o povo ali sozinho. Então, 2 contra um voto. Geralmente a nobreza e o clero levavam a melhor. Né? Então, o terceiro estado, mesmo com mais representantes, saía em desvantagem nas grandes negociações, do que vai fazer e tudo mais. E o terceiro estado começa ali as grandes discussões aí nos estados gerais. E eles viram e falam: olha, a gente não está gostando dos resultados, a gente está abandonando os estados gerais, vamos fundar a nossa própria assembleia. A gente vai fazer o nosso grupinho, a gente vai elaborar a Constituição e dane-se. Que essa é a Assembleia Nacional, que visava elaborar uma Constituição. Devido à força que isso ganha, ainda mais no período que estava, o Luís XVI então ordena que se juntem os outros 2 estados à Assembleia Nacional. E aí então o clero e a nobreza se juntam ao povo na Assembleia do Povo, né, a Assembleia Nacional já fundada pelo povo, visando elaborar uma nova Constituição. Tá. E a Revolução? Bem, obviamente que o rei vai tentar em alguns aspectos fechar a Assembleia, e isso vai enfurecer o povo enormemente. Então, no dia 14 de julho de 1789, temos a tomada da Bastilha pelo povo. A Bastilha era uma antiga prisão, ela já não estava em pleno funcionamento, mas era uma prisão monumental, era um castelo medieval, bem representando tudo aquilo do antigo regime. Né? Era o principal símbolo do poder absoluto ali em Paris. Então, o simbologismo é muito grande, tinha obviamente armas, não tinha muita gente presa, ainda não era, mas ainda tinha, ainda no centro da cidade, então era algo bem simbólico. E hoje é a Praça da Concórdia. Então, observem aqui a Bastilha, olhem só realmente, né, o castelo medieval que temos aqui, e o povo tomando a Bastilha em revolta. E hoje aí a Praça da Concórdia, né, a Bastilha é derrubada, ela é tomada e derrubada tijolo por tijolo, sem dó nenhum. Né? Bem, e olhem só que interessante. Acontece, então, a tomada da Bastilha, o povo toma um certo controle, né? Há um certo agravamento, um distanciamento ali da intervenção real. Então a gente ali vai ter a Assembleia Nacional Constituinte, que a partir de 89 vai ditar as regras para escrever a Constituição Francesa.
vai, então, fazer uma monarquia constitucional, onde o rei tinha que jurar a Constituição, o rei já está abaixo da Constituição, e já vai ter os três poderes de Montesquieu, que é, em geral, o regime moderno de quase todo mundo, que é o executivo, quem executa as leis, o legislativo, quem cria as leis, e o judiciário, quem julga as leis. Né? Os três harmônicos, independentes e harmônicos entre si. Aqui no Brasil isso acontece, na França atualmente, na Inglaterra, que mesmo é uma monarquia, nos Estados Unidos. Então, os três poderes bem divididos, porque antes era tudo na mão do rei. E agora não, cada um vai ter uma função. O rei seria o chefe do executivo, enquanto que o legislativo ficaria com a Assembleia e o judiciário ficaria com uma corte. Vamos ter também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que já vai criar essa ideia de que todos os homens são iguais, essa ideia de igualdade com muita influência dos ideais iluministas, que vai pregar esse grande bordão francês que até hoje é muito utilizado, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualité e fraternité. E em 1791, então, vamos ter a primeira Constituição Francesa, porque antes a Constituição Francesa era o próprio rei. Bem, depois disso, então a gente vai ter um período da monarquia constitucional. Olha, então a monarquia ali continua existindo, Luís XVI continua no poder, e nisso a gente vai ter a Assembleia, né, virando a Assembleia Nacional novamente. A gente vai ter. Olha só, né, eu falei das heranças que a gente carrega. Uma dessas é que na Assembleia a gente vai começar a ter essa ideia de esquerda, centro e direita. Simplesmente porque eram os deputados que ficavam à esquerda, ao centro e à direita. À direita eram os deputados mais ligados ao clero, à nobreza. À esquerda ficavam os deputados ligados ao antigo terceiro estado, né, o povo. E no centro ali o pessoal que acabava negociando um pouco com os dois, tanto com o povo quanto com os outros dois estados. Então já essa herança, quando a gente fala tal pessoa é de esquerda, tal pessoa é de direita, é uma herança aí da Revolução Francesa. Então a gente vai ter a monarquia constitucional, só que obviamente que o Luís XVI vai tentar apoio externo para voltar ao absolutismo. E a gente vai ter, durante todo o período da Revolução Francesa, a Revolução Francesa está acontecendo, a gente já vai ver aqui, teve a tomada da Bastilha, mas não teve nada muito sério, mas a gente vai ver que daqui a pouco volta a esquentar. A gente vai ter, durante a Revolução e durante as guerras napoleônicas, que vem logo em seguida, as guerras das coalizões, onde a Europa vai ficar com muito medo com todo esse movimento que anda acontecendo na França, porque o medo era que esses ideais se espalhem e comecem a derrubar as monarquias, ou que acabe o absolutismo. Então a gente vai ter as guerras das coalizões. Então a gente vai ouvir falar várias vezes delas aqui nessa aula e na aula sobre Napoleão. Então eram guerras contra o ideal revolucionário francês, e a primeira guerra vai ser contra a Áustria, porque a Maria Antonieta era austríaca. Só que o povo vence, né, a vitória do povo é dita do povo, mas a França vence a guerra, e nisso o rei é pego tentando fugir para a Áustria. Ele é reconhecido, e ele é preso e considerado um traidor, porque ele estava fugindo do país. Então a monarquia é derrubada e é proclamada então a primeira República Francesa, que aí vai ser essa época da Convenção. Então olha só, a gente já saiu ali de um Estado absolutista, um Estado, né, monárquico constitucional, agora a Convenção, que vai ser, né, constituída por um Conselho Executivo, com a figura do Danton, vai ser o grande nome desse momento. Então, eles não vai ter uma figura só, não vai ter um presidente, não vai ter um rei, não vai ter nada. Vai ser, então, o executivo é um conselho, ali são várias pessoas reunidas, chefiadas pelo Danton, mas vai ser um conselho. A Assembleia, então, vai virar Convenção Nacional, por isso que esse período é conhecido como Convenção. E a gente vai ter os girondinos e jacobinos. Atualmente, essa denominação não é tão utilizada politicamente, já está muito em desuso, mas é algo importante, que aí também vai salientar os radicais e os considerados mais moderados. A gente ainda tem muito essa associação. Certo? Bem, e agora eles vão ficar tão bravos ali, né? Pô, declararam guerra contra a gente por conta da vontade aqui nossa. Então agora vai ser tudo francês. Dane-se o mundo. E eles vão criar então um sistema decimal, que é outra herança que nós temos. Então o metro, né?
principalmente, né, o metro, eles vão tentar outras medidas decimais, a gente vai tentar o tempo ser decimal também, vai ter um calendário revolucionário, com nomes, né, termidor, germinal. Se vocês procurarem, vocês vão ver ali, né, procurem calendário revolucionário francês, vai vir tudo bonitinho. O dia também, em base decimal, nosso é em duodecimal, então eles vão tentar mudar tudo para a base decimal e vai ficar durante muito tempo, né? Então vai se permanecer durante muito tempo esse sistema decimal. Só que o que mais dá certo, que é né, a parte de comprimento, né, a métrica, ela continua até os dias atuais. Então o metro, que a gente tanto usa, é outra herança da Revolução. Vai ser elaborada uma Constituição agora totalmente republicana e vai ser dado ao povo o sufrágio universal. Todo mundo pode votar, desde que você se fosse homem. As mulheres não tinham direitos políticos. E em algumas vai acontecer votações na convenção onde os reis vão ser declarados, vão ser executados. Tanto Luís XVI quanto a Maria Antonieta vão ser condenados à morte pela guilhotina. E nisso começa então um grande processo de sair matando quem fosse contra a revolução. Que então pelo Robespierre, que vai ser um grande nome também da revolução, Robespierre vai tomar depois conta aí da convenção, né? Vai muita gente morrer, porque ele vai fundar então esse comitê de salvação pública, e que vai ser a época do terror. Então, né, olhem só o nome, então vocês imaginem por quê, né, esse nome. Então, o que acontece é, se você tivesse a suspeita que você fosse contra a revolução, você ia ser guilhotinado. E não tinha muitos tribunais, nem coisa e tal. Na dúvida, vamos guilhotinar. Qualquer coisa, forte abraço. Tanto que a gente vai ter os esgotos de sangue, esgotos só para escoar o sangue que saíam pelas guilhotinas. O Danton é guilhotinado, outros grandes nomes que a gente vai ter. Se vocês pegarem alguns nomes ali da Revolução, vocês vão ter alguns nomes grandes da matemática, da química, das ciências sociais, que vão tudo perder a cabeça, né? Só que aí a gente vai ter o golpe de 9 de Termidor, tá ali, né, é a data, 9 de Termidor, onde os girondinos, né, vão tomar o poder. E nisso eles vão se virar contra o Robespierre, que era um radical, né, um jacobino. Então, você vê que o Robespierre acaba sendo sofrendo a consequência do que ele mesmo estava causando. Olha só que interessante. Mas o Robespierre é uma grande figura, até mais do que o Danton. Então aqui, né, as figuras ali da guilhotina eram grandes festivais públicos. Quando a morte do Luís XVI foi um grande evento público, né, o pessoal tudo se reuniu ali, que inclusive ficava na Praça da Concórdia, ali onde era a Bastilha. E aqui à esquerda o Danton, e à direita o Robespierre. Então imaginem, se antes com a Revolução Francesa, ali, o comecinho, com o povo tomando as rédeas, as monarquias, né, os outros estados europeus já estavam ficando preocupados, imaginem agora que eles cortaram a cabeça de um rei. Então a gente vai ter diversos conflitos. A gente vai ter então, né, depois do golpe de Termidor, a gente vai ter então um novo momento que vai ser o do diretório. Então, nossa, olhem só quantos nomezinhos. Não precisa ao pé da letra saber cada um, mas saber que a gente vai ter várias mudanças em pouco tempo. A gente vê o diretório aqui, a convenção, tudo entre 3, 5 anos, né? Então não é um período muito grande. Vai ser uma Constituição agora fortemente liberal. Os liberais vão tomar muito, né, os liberais chefiados ali pela essa burguesia está tentando se descolar da imagem do povo. O voto censitário, então agora não é mais universal, você tinha que ter ali uma renda mínima. E o diretório era formado, então, por 5 pessoas eleitas entre os deputados. Você tinha ali os deputados, você escolhiam 5 e viravam, então, do diretório. Então a gente vai ter, como eu disse, diversos conflitos internos também, né, mas principalmente externos, ali com as guerras das coalições. E alguém vai surgir ali resolvendo tudo impressionantemente, que é um general jovem, que é o Napoleão Bonaparte. Ele vai vencer, ele vai conseguir acabar com a guerra da Segunda Coalizão, vai algumas revoltas internas que vão surgir ainda, né, na esteira ali do terror e tudo mais. E no final ali do diretório, eles vão convidar o Napoleão para fazer parte do diretório. Vem para cá. E o Napoleão vai gostar do poder. E em 18 de Brumário, né, Brumário mais uma vez é uma outra data, então o Bonaparte vai dissolver o parlamento,
e vai substituir o diretório por 3 cônsules provisórios, sendo que ele era um deles. Então acaba assim, o diretório surge o consulado, que já era um governo extremamente mais conservador, mais autoritário, autocrático, essa ideia já mais absolutista, e centralizado. Então era basicamente o que já tinha na França. Só que aí, na figura de 3 cônsules, mas principalmente na figura do Napoleão Bonaparte, a oposição interna vai se dissolver, porque a gente vai ter o povo ali se dividindo em vários movimentos, e ele vai falar, ó, acabou, não vai ter mais esses problemas civis, a gente vai juntar tudo numa coisa só e vocês vão agradecer. E beleza. Acontecerá então, o Napoleão vai fazer as pazes com a igreja e vai transformar o sacerdócio como uma função pública, então ele vai botar a igreja abaixo do Estado, então o Estado, tanto que o Estado napoleônico vai ser aquele Estado extremamente forte, centralizado e tudo mais. Vai elaborar um código civil. Em 1802 ele vai deixar de ser cônsul provisório para se tornar cônsul vitalício, que ele vai ser cônsul até morrer. E no dia 28 de Floreal, do ano 12, então se vocês fizerem os cálculos, esse ano era considerado não do nascimento de Cristo, mas do nascimento da República Francesa, Napoleão se coroa, olhem só que interessante, ele se coroa, ele coloca a coroa na cabeça dele, imperador francês. Então ele reorganiza, no consulado ele reorganiza a França, e aí quando ele para de organizar, ele termina de organizar e fala, pronto, consegui organizar a casa, ele vira e fala, agora eu sou o imperador da França. E, então a gente vai ter início o primeiro Império Francês. Então aqui o Napoleão, então olhem já, né, as figuras ali da igreja e tudo mais, né, Napoleão aqui ao centro, com muitas coisas remetendo a Júlio César, inclusive aqui os louros, né? Então aqui o Napoleão como imperador da França. Então também não usando o título rei, porque o título rei era atribuído à monarquia, vai usar esse joguinho aí semântico ali para falar que não é rei, que é o império. E aí a gente vai ter então, que a gente vai ver nas próximas aulas, as guerras napoleônicas. Há quem considere as guerras napoleônicas partes da Revolução Francesa, há quem considere que a Revolução Francesa acabe com o consulado. Então a Revolução Francesa não vai ser só a tomada da Bastilha. Seria todo esse processo, todas essas mudanças, todos esses governos diferenciados que vai ter na França nesse período de 1789 até 1904, quando se funda o Império Francês. Outros consideram tudo porque o Império Francês vai ser uma outra experiência na França. Perfeito? Então, na próxima aula, a gente continua falando agora sobre as guerras napoleônicas.